Eu praticamente duvido que tenha um instalador de ar-condicionado que um dia não falou ou para si próprio ou para o seu cliente que o problema do ar-condicionado inverter é a placa, né? Todo mundo coloca a culpa na placa, na placa, na placa, na placa. Mas qual placa? Na placa da evaporadora ou na placa da condensadora? Porque é o seguinte, ó, se a gente for falar em placa de inverter, a maioria dos equipamentos inverter, na unidade interna, na evaporadora, as placas são praticamente idênticas, né, para não dizer igual, praticamente idênticas às placas das máquinas convencionais. Claro. Então, quando a pessoa que ainda ela não é familiarizada à tecnologia inverter, ela olha uma condensadora como essa, ela vê um negócio grande, fechado, escrito inverter, e ela coloca na mente dela que ali dentro tem uma placa que dá problema. Beleza, o que não dá problema na nossa vida? Uma condensadora fica no sol, fica no tempo, fica na chuva, fica exposta à maresia. Todo e qualquer ar-condicionado, tanto inverter quanto convencional, ele vai passar por situações de oscilação de tensão, energia elétrica oscilando. Isso acaba com qualquer componente eletrônico, não é só o ar-condicionado. É tudo que a gente tem dentro de casa, entendeu? O vídeo de hoje eu falo para você instalador, principalmente você instalador que ainda não entrou no inverter, né? Porque as máquinas convencionais elas pararam de ser fabricadas, não tem mais, o que tem aí nas distribuidoras. E você não vai ficar trocando capacitor a vida toda por 150, 200 pila, né? Então, no vídeo de hoje eu falo para você, instalador, e falo para você, consumidor final, dono de equipamento inverter, né? Eu vou te mostrar a placa da condensadora do Eco Inverter 2 da Eugene e as vantagens que ela tem com relação a todas as outras placas de ar-condicionado inverter que tem aí no mercado. Nesse vídeo você vai conhecer de perto a placa, os componentes, como ela funciona e o que ela tem de novidade e de tão bom com relação a qualquer outra máquina aí do mercado. Acompanhe esse vídeo comigo que eu vou te mostrar tudinho. Bora abrir a máquina? Esse modelo é um modelo de 12.000 BTUs. Ele já vem com o fluido R32, é o Eco Inverter 2. Essa máquina com 12.000 BTUs, ela funciona tranquilamente, aqui na etiqueta, com 400 gramas de fluido refrigerante R32. A alimentação dela é na unidade externa, esses bornes aqui embaixo é a alimentação e os de cima é a comunicação entre a unidade. Se você for trabalhar na máquina de 9, 12, 18 mil BTUs, é 1/4 e 3/8. É uma máquina leve, compacta. O motor ventilador dela é um motor ventilador BLDC. É uma máquina pequena, né? Uma máquina pequena. Então vamos abrir ela, que eu quero te mostrar mesmo. Olha aqui atrás, bacana. Eu quero te mostrar mesmo, hoje é a placa e alguns componentes dela. Quando abre a máquina, a primeira visão que o instalador tem é essa daí, tá? Uma máquina bem compacta. A placa eletrônica, né? Que as pessoas têm o hábito de dizer que essa placa que é o problema do inverter. As pessoas têm o hábito de dizer. Eu não concordo, mas beleza. Tá aqui, a placa está em pé. Olha o borne. Vou aproximar bem aqui para você ver a disposição de como ficou a construção dessa máquina. Por ser uma máquina com fluido R32, perceba que os canos, né? O diâmetro dos canos diminuiu bastante. A proteção azul, que a gente sempre fala, que é a proteção Bluefin. E olha só o cano, né? O diâmetro do cano, bem fininho, uma serpentina só, com um motor ventilador BLDC. Agora eu vou mostrar para você como é fácil retirar essa placa para que você tenha acesso aos chicotes do motor ventilador e dos sensores, e vou te mostrar a resistência de cada sensor e vou falar sobre
a particularidade que essa placa tem. Aqui embaixo a gente tem o chicote do motor ventilador, ó, que vai até lá, tá? Ele é um chicote assim bem simples, bem fácil de retirar, não precisa apertar. Ó, soltei. Aqui tá os sensores, ó, de temperatura, são 3 sensores. Opa, acabou saindo a placa toda. Vamos tirar ele aqui. Acabei tirando aqui o sensor ambiente, o sensor de serpentina e o sensor do tubo de descarga do compressor, que agora ele não fica mais no tubo. Ele fica aqui em cima na superfície do compressor, justamente para fazer uma leitura mais precisa, digamos assim, da temperatura do compressor. Aqui na parte de trás a gente pode destacar esse sensor, tirar ele aqui por cima, ó. Pronto, saiu o sensor, saiu ele aqui. A gente já tem, basicamente, se eu quisesse fazer uma verificação da resistência dos sensores, já está fácil, muito fácil de trabalhar com esse equipamento. Para retirar a placa, é apenas um parafuso aqui em cima. Esse parafuso aqui é o que segura a placa. O dissipador de calor, por exemplo, tá aqui, ó. Esse é o dissipador de calor, que faz a dissipação do calor de todos os componentes da placa. Agora, veja só, eu vou trazer essa placa apenas com uma mão. Eu vou trazer ela aqui em cima. Eu poderia tirar até essa parte aqui, ó, para ficar esses cabos mais simples, né? Mas a gente também pode tirar a chapa inteira, que é essa aqui, ó. Vamos tirar essa chapa aqui. Vamos soltar ela para você ver como fica fácil fazer uma substituição ou uma manutenção do equipamento. Eu virei essa placa metálica, né, essa chapa metálica para lá, e agora a gente tem uma visão melhor de como está a máquina e a placa. Então esse outro sensor aqui, ó, é o sensor de serpentina da unidade condensadora. Aqui em cima do compressor tem o sensor que antes era o sensor do tubo de descarga, ele está aqui em cima agora, e o sensor ambiente está aqui. São só 3 sensores. Eu tirei os parafusos da placa e agora, se eu quiser, eu venho aqui e levanto. Tirar aqui, vem aqui, levanto a placa, ó, e tiro ela toda fora. Se eu quiser, né? Posso trazer ela aqui, né? E posso até desconectar ela e fazer a substituição. Ela vem inteira, ó. Tá aí a placa. Com uma mão e um parafuso você consegue tirar. Do lado de cá, a gente tem um cabo preto, um azul e um marrom. Aqui é fase, linha neutra e comunicação, e aqui é o aterramento. Então, por exemplo, se você olhar aqui na borneira, o S, ó, o cabo S, ele é o preto. Então o S aqui, ó, é o cabo de sinal que está aqui, esse é o sinal. O marrom e o azul é a alimentação, o verde é o terra. Aqui embaixo você tem o VW, aqui é a alimentação do compressor, tá? Então esse chicote aqui, ele vai aqui em cima, alimenta o compressor. E esse outro chicote que eu tinha tirado antes, ó, é o chicote do motor ventilador. Então você não tem errado, ele vai conectar ali, tá? E pronto, tá? O que eu quero falar para você aqui, antes de a gente prosseguir com a medição dos sensores, eu vou te mostrar qual é a resistência desses sensores, é o seguinte. Eu falei no começo do vídeo a respeito da oscilação de tensão, né? Essa plaquinha minúscula que você está vendo aí, ela suporta uma oscilação de tensão. Digamos que essa minha casa aqui, ela está mais num sítio, final de linha a gente chama. Esses final de linha tem oscilação de tensão. Na região do mar, na região marítima, aonde tem festas de finais de ano,
onde tem turistas ou excesso de pessoas passando férias, tem uma sobrecarga na rede também, né? Então, às vezes, dá uma oscilação de tensão. E também tem outros dispositivos aí que as pessoas acabam ligando que dá uma oscilação de tensão, e essa oscilação de tensão, ela acaba muitas das vezes prejudicando um componente eletrônico. Essa placa da Eugin, modelo Eco Inverter 2, ela suporta uma oscilação de tensão de 70 a 300 volts. Isso não significa que a pessoa pode ligar a máquina com 90 volts e ela vai ficar funcionando. Não é isso. É que se a máquina estiver em funcionamento e caso ocorrer esse pico de tensão, essa oscilação de tensão, não vai ser esse o motivo por estragar uma placa. Porque no passado, quando vieram as máquinas inverter para o país, tinha condensadora que tinha 3 placas. Essas mesmas fabricantes que no passado tinham 3 placas na unidade condensadora, você pode ver, se elas ainda estão no mercado, elas têm uma placa só. E essa placa do Eco Inverter 2 da Eugin, ela é tão pequena e robusta que ela suporta esse pico de tensão de 70 a 300 volts. Vamos ali medir os sensores com o alicate amperímetro na escala de resistência, e eu vou aproveitar nesse vídeo, tanto para você instalador, quanto para você consumidor final, eu quero te dizer o seguinte, que a tecnologia inverter, ela evolui, tá? E ela evolui para o nosso bem. Você instalador não tem que ter medo de trabalhar com inverter. E você consumidor final, você tem que comprar uma máquina inverter porque você vai ter eficiência energética, consumo de energia muito menor, silêncio, conforto, entendeu? As pessoas querem dormir no geladinho, pô, então, R32, Eco Inverter 2, 400 gramas de fluido refrigerante, pouquinha coisa, e é uma máquina hoje que tem um custo-benefício sensacional. Vamos lá, vou medir os sensores para vocês, vamos lá comigo? Esse sensor branco aqui, ele é o sensor de temperatura, eu vou fazer a medição dele, você vai ver o resultado ali no multímetro. Ele está dando 12,60, esse é um sensor de 15K, porque a gente está numa temperatura agora acima de 25 graus. Depois o sensor do meio, que é o do cabinho azul, eu vou medir ele aqui para você. Esse está dando 16,72. Esse sensor de temperatura da serpentina, esse pretinho, ele está lá na sombra. Ele é um sensor de 20K. Tá? Então o sensor de temperatura ambiente de 15, o sensor de serpentina de 20. E agora esse último sensor aqui, que é o sensor do tubo de descarga do compressor. Eu vou medir ele para você aqui também rapidinho. Vou segurar aqui o conector. Ó, 32, ele está pegando o sol, então ele é um sensor de 50, porque quando aquece, você sabe, o sensor NTC, a temperatura subiu, a resistência do sensor diminui. Então, resumindo, o sensor de temperatura ambiente é de 15K, o sensor de serpentina é de 20K e o sensor de temperatura de descarga aqui do compressor é um sensor de 50K. Quem diria, né, onde íamos chegar com uma placa desse tamanho, né, tão pequena, que suporta uma tensão de 70 a 300 volts, né, uma oscilação de tensão, com 3 sensores, né, de 15, de 20 e de 50K, aonde qualquer instalador pode chegar ali e fazer as medições e os testes que ele desejar. É uma placa pequena, com um parafuso, né, robusta, fácil de tirar e fácil de colocar. Esse é o Eugin Eco Inverter 2. Máquina boa, com excelente custo-benefício, funcional, fácil de instalar e acessível para todas as pessoas, inclusive para você, instalador. Não tenha medo de trabalhar com equipamento inverter. Aproveito para pedir a vocês que nos sigam lá nas mídias sociais, no Instagram, por exemplo,
tem o perfil eugin.seleção do ar. Lá também tem conteúdos técnicos, boletim informativo e qualquer informação que você precisar dos produtos da Eugin no segmento de ar-condicionado, split e inverter, eu estou aqui me colocando à tua inteira disposição. Um abraço, não esquece de deixar o joinha no vídeo e se não é inscrito, se inscreva que mal não faz. Até mais, pessoal.